Capítulo 39. Um sábio ambicioso. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. de Bordeaux teve uma vida de martírios físicos em consequência de inumeráveis séries de moléstias mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada ao demais pelos remédios tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha espírita cristã e médium pedia sempre a Deus para suavizar-lhes as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma e a resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com a tua mãe. Cada uma das suas dores acolhidas como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi em outra existência um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual lhe não faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e por conseguinte sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto que o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente dela soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material. Pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança,
a dedicada amiga dos sofredores. A fé é sua irmã que vos mostra o céu, onde com ela podereis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Nota: depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando seus antecedentes. Charles de Saint-G, idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Este era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pedimos então a São Luís se poderíamos evocar o espírito daquele menino. Sim, respondeu o nosso guia, e a evocação seria como se fizéssemos a um desencarnado. Sua alma poderia desligar-se a qualquer hora, visto como estava ligado ao corpo por laços materiais e não por laços espirituais. Depois de evocado, ele nos deu a seguinte comunicação: sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Sinto estar no corpo debilitado pela idiotia, à semelhança de um cativo. Mas quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu que tanto aspiro. Sinto a punição quando no estado espiritual, oriunda do meu estado corpóreo. E posso afirmar que a causa desse atual exílio tem raízes na minha precedente encarnação, quando vivi uma vida de excessos na personalidade de um jovem libertino durante o reinado de Henrique III na França. Deus então achou por bem colocar-me na atual encarnação nessas condições para que eu pudesse me corrigir. Não posso prever o término dessa minha provação. Nesse instante perguntamos sobre o que ele havia feito no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Ele nos disse: Deus encarcerou-me, logo era eu um espírito leviano. Perguntamos se quando acordado tinha ele a consciência do que se passava, apesar das imperfeições dos seus órgãos. Disse ele que apenas via e ouvia, mas seu corpo nada via e nem percebia. Finalizamos aquela comunicação colocando-nos à disposição para fazer-lhe algo para seu benefício. E ele então disse, para nossa surpresa, que nada poderíamos fazer por ele. Nossa pergunta agora foi para o espírito de São Luís. Em se tratando de espírito encarnado, as preces tinham a mesma eficácia que para os desencarnados? Sua resposta foi: as preces, além de sempre ser úteis, agradam a Deus. No caso daquele espírito, elas de nada lhe serviam imediatamente, porém mais tarde Deus lhe as levaria em conta. Nota: essa evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas. A nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Nota:
Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dada na Sociedade de Paris. Os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem, sem contudo poder exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando ou clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua. Quando tal sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica dos idiotas. É a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Assim se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada da sua alma sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria como de imbecilidade a que se entregam são no íntimo julgados pelo seu ser, que dele sofre e se vexa. Eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles e acusariam de covardia os que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, pois, resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria, pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devem ser todas morais, e quando a terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em moradia de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Nota: houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, chegando-se a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. Perguntamos então o modo pelo qual o espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já teriam brilhado na terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações, considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu, considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões. Sem admitirmos a pluralidade das existências,
como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus tão justo e tão bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem como tais, sem a noção do bem e do mal. Mas então, qual, portanto, a sua sorte na vida eterna? Será que serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que tal favoritismo se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, isto é, um estado misto que não é feliz e nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas? Por isso desafiamos a todos quantos negam a reencarnação, para que saiam desse embaraço. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura injustiça torna-se admiravelmente justo. O que parece inexplicável, racionalmente se explica. Demais, sabemos que os nossos antagonistas, que os adversários desta doutrina, não têm argumentos para combatê-las além daqueles oriundos da repugnância pessoal de terem de voltar à Terra. Por isso respondemos-lhes: para que volteis não se vos pede a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para enviá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem bastante para se alçarem a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes, e daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo próprio esforço. Sabemos que em certos países, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Tal comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção, quanto por se verem repudiados na sociedade, pois seus espíritos compreendem tal contingência. Considera-se mesmo como favor e verdadeira bênção a presença de um desses seres no seio da família. Mas será isso uma superstição? Talvez porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não aprenderem o alcance. Mas seja como for, aos parentes se oferece ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória, quanto mais pesado lhe seja esse encargo de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção sobre os que as praticam. E esse sentimento inato e espontâneo vale por essa prece. Obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Adelaide Marguerite Gosset. Essa era uma humilde pobre criada de Harfleur, na Normandia. Aos 11 anos entrou para o serviço de uns horticultores ricos da sua terra. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças supervenientes, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhe no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos.
Mourejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços aos do marido para manterem juntos a pobre mulher a quem continuou a chamar sua patroa. Cerca de meio século durou essa abnegação sublime. A sociedade de emulação de Hohen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. E a este testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela delicadamente, de modo a não lhe ferir a suscetibilidade. Este anjo de bondade foi arrebatado da terra instantaneamente e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Ao Deus Onipotente, rogamos nos permita a comunicação do espírito de Marguerite Gosse. Felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a nossa admiração pela vossa conduta na terra, e esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto eu fiz, e louvável vos parece, era natural. Podereis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humildade de vossa condição terrena? Em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve minha coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propusera. E já tornastes a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles e se ainda vos considerais deles subalterna. Vi-os, pois quando cheguei a este mundo, já aqui estava. Humildemente vos confesso que me consideram como lhes sendo superior. Tinhais qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Obrigatório nenhum, visto que em qualquer parte conseguiria o meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. E que futuro julgais que vos aguarde? Espero a reencarnação em um mundo onde se não conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Gratos à vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule de benefícios. Obrigada. Assim, Deus vos abençoe a todos, para que possais, quando desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas.